Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós nesse nosso novo vídeo. E hoje nós vamos seguir tratando sobre as diferentes fases do estresse e a nossa implicação nessas diferentes fases, né? Vale a pena sempre recordar que nessa sequência de vídeos nós estamos trazendo conhecimento, né? Muitos sabem que eu faço uma distinção no meu livro, eu faço uma distinção muito grande entre conhecimento e sabedoria. Agora, é importante ressaltar que o conhecimento, quando bem apresentado, o conhecimento procedente, o conhecimento fundamentado, o conhecimento que vem da experiência acumulada, este conhecimento pode servir à nossa sabedoria, pode nos tornar mais sábios na hora de lidar com as adversidades e os desafios do dia a dia. Então, o conhecimento pode alimentar a sabedoria, que por sua vez pode alimentar uma certa qualidade, uma certa melhora na nossa possibilidade de atravessar a vida. Nesse sentido, considerações sobre comentários biológicos se tornam muito proveitosos. Não vai dizer que a experiência humana seja uma experiência biológica, absolutamente não. Mas que a biologia participa decisivamente na nossa qualidade de vida, isso é inquestionável, é indiscutível. Então, nosso bem-estar psicológico, em grande medida, é determinado por fatores biológicos, sim, por que não, né? A neurociência é um termo que tem sido usado muito nesses últimos tempos, inclusive por pessoas que não são neurocientistas. Nada contra, eu acho importante, é isso que nós estamos fazendo aqui, distribuindo o conhecimento da ciência e levando para outros campos de saber. Agora, é importante que ao mesmo tempo que existe um uso bom, pode haver também um uso um pouco enviesado dessas ideias. E nós procuramos aqui recuperar as bases mais consistentes da pesquisa científica. Então, nós aqui falamos sobre a biologia. Mais uma vez, não porque a experiência humana se restrinja à biologia, mas porque a experiência humana é regulada, sofre influência das bases biológicas. Bem, como nós vimos no nosso vídeo anterior, né, a ideia do estresse deriva de um termo criado por Hans Selye, que é a teoria do estresse, né? E na teoria do estresse a gente tem o quê? Que nós vimos no nosso vídeo anterior, na ocorrência, né, na reatividade do estresse, nós temos uma elevação, uma ativação hormonal, principalmente à base de catecolaminas e cortisol. Nós temos uma ativação fisiológica, batimentos cardíacos, trato gastrointestinal, vasculatura, irrigação periférica. Nós temos também uma ativação psicológica, nós passamos a funcionar em uma ativação de determinadas estruturas do sistema nervoso central em detrimento de outras, uma priorização de funcionamento, especialmente o córtex pré-frontal e a amígdala, que nós não citamos no vídeo passado, mas que seguramente participam de uma maneira decisiva na experiência do estresse, né? E também a ativação psicológica, em que nós vamos tendo priorização de determinados aspectos de nossa atenção em relação a outros, né? Então nós vemos o quê? Tão importante quanto esta ativação, né, que é um movimento adaptativo, na verdade. São modificações que vêm para tentar dar conta de uma situação desafiadora, de uma situação inusitada ou de uma situação adversa, ameaçadora. Então, é um movimento adaptativo. Uma vez que o desafio, a ameaça, a adversidade cedem,
a tendência seria o quê? Que o organismo retorne a um estado anterior de funcionamento. Isso é o desejável. Quando isto não ocorre, nós começamos a ter problemas. Então, o segundo aspecto, o aspecto que nós vamos abordar hoje é a recuperação do estresse. Então, na proporção em que ativou, também tem que normalizar. Então, todo esse funcionamento tem que voltar a níveis anteriores. Então, o que acontece? Nós temos que ter a normalização, redução de catecolaminas e de cortisol, a fisiologia tem que voltar a níveis anteriores, a psicologia tem que voltar, nós temos que voltar ao funcionamento anterior de priorização de atenção, temos que ter também uma normalização emocional, né? Então, não tem motivo para manter afetos ansiosos, uma vez que nós vemos que a situação, de alguma forma, a situação ambiental se regularizou. Voltando ao nosso exemplo do celular e do filha que está viajando, né? Lembram-se, nós tínhamos dito que chega uma mensagem assim: entre em contato comigo para falar sobre seu filho e sua filha. Então você está aqui na sua terra fazendo suas coisas, seu filho e sua filha estão numa viagem ao exterior. Chega essa mensagem, imediatamente você está estressado. Será que aconteceu alguma coisa séria? O que será que aconteceu? Só isso já funciona como uma adversidade, como um desafio, como uma ameaça, né? Então o que acontece? Eu fico na pilha. Nós não falamos semana passada da sequência, mas aí eu pego então, peço licença, vou lá no canto, eu pego, abro o meu celular e vejo a mensagem lá, tá assim, ó: sua criança está ótima, seu filho e sua filha estão ótimos, mandou fotos lindas e eu não pude esperar até a noite para mostrar para você. Que bacana, mas eu levei um susto do tamanho de um bonde. Mas a partir do momento que eu leio, é coisa trivial, é uma coisa de turismo, a tendência é que toda aquela ativação reverta, vá revertendo, vá voltando à situação anterior. Isto é a recuperação do estresse. E a gente sabe que determinados aspectos do nosso estilo de responder, da nossa personalidade, por assim dizer, sem entrarmos aqui na grande discussão das teorias de personalidade, do transtorno de personalidade patológica e assim por diante, vamos deixar isso um pouco de lado e vamos usar o sentido mais usual mesmo de personalidade, que é o estilão de agir e reagir que cada um tem e que permite a gente diferenciar uma pessoa da outra. Dependendo do seu estilão, né, você pode ser uma pessoa que tem uma tendência a antecipar uma adversidade. Isso aí é o cara, é o preocupado, é a preocupada, né? Mãe e pai que tem isso muito forte, normalmente os filhos tendem a falar: para mãe, para pai, fica pensando bobagem, né? Os filhos tendem a ficar irritados com pai e mãe que tem uma antecipação muito grande. Mas o fato é que, ao mesmo tempo que é um traço bacana, pode também levar a pessoa a ficar estressada antes da adversidade ocorrer. Isso se chama, né, a antecipação, a preocupação. A palavra é pré-ocupação. Eu me ocupo de algo antes desse algo se instalar. Isto pode estar associado, inclusive, a manifestações ansiosas. Muitos quadros ansiosos cursam com uma antecipação irrefreável, né? Ou então você tem uma outra coisa, que é a ruminação, que é a tendência a permanecer num estado de hipervigilância, num estado de hiperreatividade fisiológica, quando a coisa já passou. Você não consegue relaxar. A gente já deve ter... eu não estou conseguindo relaxar. Quer dizer o quê? Eu não estou conseguindo voltar
ao meu estado de repouso, ao meu estado de base, por assim dizer. Eu ainda estou hiperativo em função da deflagração dos mecanismos de estresse. Essa característica que a gente chama de um transbordamento das emoções negativas, né? Transbordou, passou do ponto e agora esparrelou para fora de onde deveria estar, né? Isso daí tem uma relação muito grande com a nossa prodigiosa capacidade humana de memorizar. Todos aqui já devem ter visto esse quadro que está aparecendo agora aí, esse quadro dos relógios derretendo numa cena desértica, sob um sol causticante, uma paisagem, um aspecto, uma ambientação muito inóspita, né? Este quadro tem o nome de A Persistência da Memória. É um quadro do Salvador Dalí, é um quadro surrealista. Mas notem que o Dalí teve Dalí, não sei, mas o Salvador Dalí teve a preocupação, né, de batizar de a persistência da memória, falando de algo que muitas vezes a ruminação, a preocupação podem eventualmente nos escravizar. Então é uma característica da nossa memória prodigiosa esses efeitos colaterais. Por isso é que a gente não vai sair falando que é defeito, que é limitação ou que é fortaleza. Isso é uma conversa fiada. Fortaleza ou fraqueza sempre será em função de algo. Não é uma coisa inerente ao ser humano. O inerente ao ser humano é ruminar ou preocupar. Portanto, quando você pensa que você é você é uma cara mais estressado, mais estressado do que convém, não é necessariamente uma fraqueza, é uma característica. Isto pode ser colocado a seu favor, né? Raiva em resposta a provocações, hostilidade, traços associados à ansiedade. O Eysenck tinha uma classificação. Eysenck foi um pesquisador de personalidade, e psicopatologia, e ele tinha uma classificação onde ele colocava o neuroticismo, que era uma tendência a reagir com um acuamento, né, com ansiedade, com defensabilidade e assim por diante. Que esse tipo de perfil, tá, tende a prolongar a experiência do estresse para além do que convém. Um outro ponto é o seguinte, vamos pegar de novo o exemplo ali do celular. Então tá lá o celular, eu recebo a notícia, eu descubro que não é nada. Bem, dá mais 15 minutos, o gerente do banco quer falar comigo. Urgente. Opa, eu já novamente fico em hiperatenção. Daí eu vou falar com ele. Mas eu também eu vou ligar para ele e ele está demorando em retornar. Mas, ao mesmo tempo, amanhã a minha agenda está aberta, eu tenho que fechar a minha agenda porque eu vou viajar. Eu tenho que fazer um trabalho em Araçatuba, tenho que pegar um avião. E aí, a resposta que o gerente vai me dar, toda a minha agenda do outro dia está em função disso. Então, o que você percebe aqui? Eu nem bem me recuperei do susto do celular, vem um susto do gerente. E em cima do susto do gerente, uma situação que me implica profundamente e que está completamente em aberto em função de respostas que eu ainda não tenho. Percebam, essas três coisas, sozinhas, têm um efeito. Mas quando uma se abate sobre mim, logo na rabeira, na superposição do outro, como eu sou um organismo, portanto eu sou material, portanto eu sou molecular, eu levo o meu tempo para me recuperar. E se superajunta, eu posso ter um acúmulo de estresse. E essa é uma das características do estresse cotidiano, do estresse crônico. Pequenas coisas que me desafiam e que vão se somando. E o meu organismo, portanto, preciso do tempo necessário para que esses mecanismos se revertam.
Então, é muito comum, né, que o estresse tenha uma característica cumulativa e uma característica crônica. Então, vale muito a pena nós percebermos que o nosso funcionamento exige um tempo, exige condições e que nós temos que tomar muito cuidado na gestão, no gerenciamento do nosso cotidiano, porque os desafios são diversos. Muitos são pequenos, são de pequena monta, outros são de grande monta. Mas o fato é que eles podem ter uma acumulação. E a recuperação do estresse, ser capaz de se recuperar disso, é tão importante quanto ter uma resposta pronta diante de uma situação desafiadora. Então esse é um outro aspecto do estresse que guarda uma relação imensa com a qualidade da nossa vida, com o nosso bem-estar psicológico e com a nossa propensão a adoecer. Lembrando isso, que a recuperação do estresse não deixa de ser um guardião da nossa saúde. Da saúde física. Estamos falando aqui de hipertensão, nós estamos falando aqui de uma série de condições clínicas que têm uma relação com o grau de estresse com que eu reajo, respondo e me refaço dos desafios do dia a dia. Muitas vezes nós somos orgânicos, o que significa que nossos hormônios, as catecolaminas, são moléculas secretadas por glândulas. Glândulas são, por assim dizer, órgãos, né? Eles têm massa, peso e produzem moléculas. Então, o nosso organismo, a base orgânica do nosso ser, tem um fundamento material. Quando eu falo isso, eu não estou falando do materialismo. Materialismo é outra história, nós não vamos nem entrar aqui. Na verdade, o materialismo só existe quando a gente se distancia do próprio organismo. Quando a gente se distancia da verdade que nos funda como seres. Aqui nós estamos falando dos aspectos biológicos concretos do nosso ser. Você precisa, eu preciso, nós todos precisamos ser pacientes conosco mesmos. Nós não respondemos emocionalmente na velocidade que achamos que devemos, porque nós também não sentimos sono na hora que nós devemos sentir sono, como também nós não sentimos vontade de ir ao banheiro na hora mais conveniente. É preciso dar a necessária soberania à nossa dimensão orgânica, à nossa dimensão biológica. Respeitando isso, nós nos tornamos mais tolerantes e compassivos conosco mesmos. E isto é um passo imenso no sentido do bem-estar psicológico, de estar de bem com a vida. Se você achou que esse vídeo foi bacana, se você gostou do vídeo, por favor, não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar com pessoas que você acha que poderiam se beneficiar. Comente, as críticas são sempre muito bem-vindas e, eventualmente, inscreva-se no nosso canal para mais conteúdo. É isso aí, a gente se vê semana que vem.